Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Tiveram 2 semanas de férias, depois 2 semanas de treinamentos apenas. E treinamento é aquela coisa, né, gente? Não tem mais coletivo 2 horas. Não tem mais coletivo 2 horas por dia. Treinamento de 40 minutos, específico, 1 hora no máximo. Depois um acompanhamento na fisioterapia, regenerativo, academia, reforço muscular. Então o cara chega lá, vamos pegar a rotina do jogador de futebol. E olha aqui, cara, eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu acho que hoje existe um profissionalismo que muitas vezes a gente acaba menosprezando. Mas vamos pegar a rotina do jogador, que realmente se desgasta, que tem um calendário terrível aqui no futebol brasileiro, mas vamos pegar a rotina. O cara chega, o treino marcado para as 9h30 da manhã. Aí o cara acorda umas 7, 7 e pouco, dependendo de onde ele mora, toma um café bacana, chega umas 8h30, 9 horas no clube, vai lá e aí começa, né, a trabalhar. Meio-dia, no máximo, estourando, depois de todos os trabalhos, o cara já está em casa almoçando com a família. Resto do dia livre. Se o treinamento é à tarde, o cara pode, sei lá, fazer balada até às 5 da manhã, dormir até o meio-dia, 2 horas da tarde ele está no clube, às 6 da tarde ele está em casa. Quando é só treinamento. Os caras ficaram 2 semanas assim. 2 semanas Disney, Miami, Dubai, os caramba e tal, não sei o quê. 2 semanas só fazendo treinamento. Aí volta, eu sei, volta o calendário inchado, apertado, quarta e domingo, tudo mais. Aí, na véspera do jogo contra o Palmeiras, o Dorival preserva contra o Botafogo. E o mesmo filme se repetiu, contra uma equipe muito mais forte, fora de casa. E eu até entendi, sabe? Até relevei. Falei, bom, tá bem, né? O jogo contra o Palmeiras, eu sei como é que é, né? O Dorival já pressionado e tal. Aí, tomou um sufoco no primeiro tempo. Era para ter sido muito mais do que apenas 1-0. Reforça o time no segundo tempo. E, cara, não é que o Corinthians teve até chance de ganhar o jogo, jogando fora de casa contra o Botafogo. Porque o time titular do Corinthians é muito bom. Mostrou isso contra o Palmeiras na quarta-feira. Só que o elenco é terrível, é sofrível. Quando você tem algumas alternativas, como as do Corinthians, você rifa o jogo, você arrisca o jogo. E eu sei que é inevitável, em algum momento, você precisar recorrer ao teu banco de reservas. Então você tem uma crítica aí ao elenco que não cabe ao treinador. Agora, não dá para rifar o Campeonato Brasileiro dessa maneira. E aí eu fico tentando entender por que, num período muito específico, que é justamente agora que você vai enfrentar 2 jogos decisivos contra o Palmeiras em 2 quartas-feiras, você não pode repetir o time. Porque depois, o Corinthians não está mais em nenhuma outra competição. Quando tiver o calendário de Libertadores, o Corinthians vai folgar durante a semana. Então, vocês querem me dizer que os caras preservaram agora, mês passado, até o início desse mês, até metade desse mês, os caras não estavam jogando, e que em 2 semanas já não dá para repetir a escalação em 2, 3 jogos sequenciais, que são no momento mais decisivo da temporada. Mas o jogo contra o Palmeiras, não dá para perder a classificação. Quem garante? Quem garante que o Corinthians vai passar na quarta-feira? Eu acho que tem boas chances, tá? Porque, repito, o time titular é muito bom. Agora, aquela ideia de deixar os caras preservados para que o nível de intensidade deles seja outro diante do Palmeiras na quarta-feira, já foi pro saco, né? Porque os caras tiveram que correr muito mais no segundo tempo desse jogo contra o Fortaleza. E aí não desgastou? Não desgastou? Eu dei um exemplo aqui do Palmeiras na véspera do jogo contra o Corinthians. O Palmeiras botou titulares contra o Grêmio. Fizeram um gol aos 3 minutos, porque o time titular do Palmeiras é muito melhor do que o reserva, e o reserva do Palmeiras já é muito melhor do que o reserva do Corinthians. E nem se fala em relação ao Grêmio. Os caras fizeram um gol cedo e o Palmeiras treinou depois, durante o jogo. Mas o Corinthians não pôde fazer isso. Não pôde. Porque se ele bota titulares hoje, ele poderia encaminhar a vitória e, de repente, tirar os caras mais cedo, poupar os caras no intervalo. E eles não teriam tido o mesmo desgaste que acabaram tendo para, no máximo, empatar o jogo, que foi o máximo que o Corinthians conseguiu. Então, assim, cara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa neurose que os técnicos têm por preservar jogadores. Eu sei que o calendário nos castiga. Só que, cara, você não pode rifar. É o Corinthians, cara. Você não pode escolher jogo. Uma coisa é você verificar que o cara tá desgastado.
Uma coisa é você... Agora, você preservar 2 ou 3 jogadores, isso já dificultaria o time do Corinthians pelo elenco que ele tem. Agora, você pegar, como eu falo, aquela maquininha que você pega o bicho de pelúcia com aqueles agarradores, né? Você vai lá, você pega todo o teu time titular, agarra o teu time titular, arranca e põe um time completamente reserva, que não joga junto. Cara, é inacreditável. É óbvio que não vai dar certo. O problema sempre lá na frente com o Romero, que esse daí sim, né? Tava conversando com meu amigo Felipe Guedes, esse aí sim, Felipe Guedes tinha que reclamar se não saísse, entendeu? Um cara desse, se o Romero não fosse substituído, a gente tinha que sentar o aço mesmo no treinador. E o Corinthians entrou com o Romero, né, de centroavante, e o Thales do lado esquerdo. Então o Corinthians atuou num 4-1-4-1 sem bola, né? A linha de 4, Rian entre as linhas, depois vem uma segunda linha de 4, Dieguinho, Charles, Bidon e Thales, na frente o Romero. Eu falei para vocês, na sexta-feira, de novo, eu falei para vocês sobre essa escalação, que eu achei que seria essa, não tinha informação, e falei para vocês podem me cobrar que se for essa escalação vai ser esse o esquema, 4-1-4-1. Acertei contra o Botafogo e acertei ontem. Porque, primeiro que o Corinthians é muito previsível, né? É muito previsível, até pelas peças que tem. Você olha as peças que tem, é assim que dá para jogar, tá? Só que o Corinthians, ele ataca com linha de 3. Então ele fechava aqui, ó, né, na linha de 3, né? Félix Torres, né? Félix Torres aqui, ó, tá? O André Ramalho e o Kaká. Então o Félix Torres, que entrou para fazer linha de 4, quando o Corinthians está com a bola para armar o jogo, ele vira o terceiro zagueiro, só que da direita, Félix Torres, Kaká, André Ramalho e Kaká. Aí fechou a linha de 3. Aí ele abriu um Anchileri de um lado e Dieguinho do outro. Cara, isso aí foi, para mim, os dois aqui, ó. Os dois foram bem demais. Os 2 melhores jogadores do Corinthians na partida para mim, tá? O Anchileri em primeiro e o Dieguinho em segundo. Porque ele abriu os dois, deu velocidade. E fechou o meio. Né? No meio ele tinha o Bidon para fazer a cobertura do Anchileri, tá? O Bidon teve uma participação tática ali importante. Ele tinha o Rian ali centralizado, né, na frente dos 3 zagueiros, e ele tinha o Charles, né? Lá na frente, o Thales e o Romero. Então o Corinthians foi agudo pelos lados, mas faltou criatividade por dentro. O Corinthians tem um grande problema, né? Qual é o grande problema do Corinthians? O Corinthians tem uma deficiência hoje de elenco. Em várias posições o Corinthians é deficiente. Mas o Corinthians hoje, por exemplo, né, e eu não sou louco de dizer que a diretoria errou, porque o nosso querido Coronado ganhava 2 milhões por mês e não fazia nada, mas o Corinthians não tem um substituto pro Galo. Então, sempre vai ter essa deficiência. O Corinthians tem que jogar pro lado. Então o Romero muitas vezes vinha por dentro, né, para fazer uma função de meia, né, e para a passagem dos alas. Por isso que o Corinthians hoje, né, teve essa deficiência no sentido de não conseguir marcar o gol contra o Fortaleza. Você pega o primeiro tempo, quais foram as nossas finalizações? 2 do Anchileri, uma na trave e outra que o goleiro salvou, né? Por quê? Porque apoiou muito o Anchileri, correu muito, tá? Correu muito. Então, velho, eu penso o seguinte, tá? Não tem como, né? Não tem como, né? O pessoal perguntando o que eu achei do Carride, né? Depois eu analiso jogador por jogador para vocês, porque o Carride fez o gol tudo, mas ele jogou pouco, né? O Carride, quando entrou contra o Ceará, gente, entrou bem também. Ajudou a recompor, fez o cruzamento pro gol do Thales Magno. Vocês lembram, tem que ter memória. O Carride, quando ele pega um time descansado, ele joga bem, entendeu? Ele joga bem, tá? Não tem como não analisar dessa forma. Agora, preste atenção, tá? O Corinthians tem um time titular. Eu falei isso na quarta-feira e não vou mudar minha opinião hoje. Porque o Samir falou no pós-jogo, tá empolgado. Não, eu tenho essa convicção. O Corinthians tem um time titular que numa Copa, né, em jogos de Copa, seja Sul-Americana, Libertadores, seja, né, Copa do Brasil, enfim, a gente só tá na Copa do Brasil, eu sei disso, é evidente. O Corinthians compete com qualquer um. Só que o Corinthians tem 11 e mais nada, porque é um 11 ainda, é um 11 que ganha uma nota 7, sendo legal. Nota 7 já tá bom para você competir por títulos, enfim, classificações. É uma nota 7. A gente não tem reserva. Salve ao corintiano, realmente, né, gente? O time não tem elenco reserva atualmente, né? Porque, enfim,
todo mundo aí que viu o jogo, né, olhou aí o primeiro tempo, viu a situação como foi, né? 6 gols de partida, Timão toma gol aí porque a zaga não existe, né, no banco de reserva, né? Até melhorou bastante aí na titularidade, né? O Gustavo Henrique aí, o André Ramalho, né? Mas tipo, a zaga reserva realmente é uma tristeza muito grande. O mesmo vale com o resto do time, tá? O time reserva do Corinthians, ele é quase inexistente, tá? Muito jogador acomodado, muitos caras aí que não querem jogar futebol, só ficar ali, né, fingindo que joga andando em campo. E o Romero que, querendo ou não, gente, já deu hora dele, né? Eu sei que é ídolo quase, né, praticamente aí, porque salvou o rebaixamento de 2023, então assim, tem esse mérito, mas gente, Romero não é mais um jogador para o Corinthians atualmente, tá? O cara perde muita chance, tipo, já deu, não tem como renovar esse cara esse ano não, tá? Bora ver aí se ele vai renovar ou não, espero que não.